de hacer gimnasia y había hecho 1 hora y 45 de mucho esfuerzo. Y entonces, buscando esta palabra hueso, vi el dicho, ¿no? El refrán español: no puedo con mis huesos. He dicho, mira, ahí estoy yo, no puedo con mis huesos hoy. Estoy rendido, que no puedo, de tanto ejercicio que había hecho, ¿no? Y entonces se me ocurrió ese título para la predicación de hoy, que está en Ezequiel 37. Ezequiel 37, versículos de 1 a 14, nos habla sobre una situación de alguien que no podía más con sus huesos. De hecho, solo estaba en huesos. ¿Vale? Entonces vamos a leer el texto bíblico de Ezequiel 37 y así te pongo al tanto de cómo estaba la situación. ¿Vale? Va a aparecer aquí en la pantalla, va a aparecer en catalán, yo voy a leer aquí en español y así todos entendemos perfectamente lo que el texto dice. ¿Vale? Voy a empezar. Dice Ezequiel 37, versículo 1. La mano del Señor vino sobre mí, me llevó en el espíritu del Señor y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasar cerca de ellos, a su alrededor, y vi que eran muchísimos. Cubrían la superficie de la llanura y estaban completamente secos. Y me dijo: Hijo del hombre, ¿vivirán estos huesos? Yo le respondí: Señor, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos, huesos secos, oíd palabra del Señor. Así ha dicho el Señor a estos huesos: yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Pondré tendones en vosotros, haré que la carne suba sobre vosotros, os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy el Señor. Profeticé pues como me fue mandado, y mientras yo profetizaba se oyó un estruendo, hubo un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Yo miré y había tendones sobre ellos y subió la carne y quedó todo cubierto por la piel, pero no tenían espíritu. Me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo del hombre, y di al espíritu que así ha dicho el Señor: Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Profeticé como me había mandado y entró el espíritu en ellos y cobraron vida y se pusieron en pie. Era un ejército enorme, inmenso. Luego me dijo: Hijo del hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Estamos totalmente destruidos. Por tanto, profetiza que así ha dicho el Señor: yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, os haré subir de vuestra sepultura y os traeré de la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy el Señor, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os estableceré en vuestra tierra, y sabréis que yo, el Señor, lo he dicho y lo habré hecho, dice el Señor. Amén. Qué texto fuerte, poderoso, ¿no? Ahí potente, ¿no? Como hijos y hijas de Dios, cuando leemos un texto así, ¿no? Primeramente nos viene así aquella idea de que, ¿qué está diciendo el Señor aquí? ¿Qué me quiere enseñar? ¿Dónde ocurrió esta situación? ¿Qué pasó aquí, no? Para que el Señor utilizase algo así tan poderoso para hablar con su pueblo, ¿no? Pero por algo el Señor ha escogido esta situación para poder dar esta imagen o esta enseñanza al profeta, para que el profeta enseñase a su pueblo, ¿no? Primeira coisa que quero já destacar aqui do texto e que podemos aprender hoje aqui é o vale. Dice que o Senhor levou aquele profeta para um vale que estava lleno
lleno de huesos secos. Na verdade, parecia mais uma fossa comum a cielo aberto, não? Lleno de huesos secos, ou seja, como se ali passou uma devastação, morreu muita gente e estava ali os huesos secos esparcidos, não? Todos mesclados entre eles, não? Então, o vale por onde o Senhor levou aquele profeta é o lugar de las experiências mais profundas com Deus. Normalmente, nossas experiências profundas com o Senhor não vão passar em uma fiesta, em el tempo de fartura, onde tudo vai bem. Não, não. Nossas experiências profundas com Deus ocorrem quando normalmente estamos en el vale, quando estamos em um momento difícil da vida, quando as coisas não vão bem, quando as situações não ajudam muito. Este vale é o lugar onde o Senhor nos leva e nos quer, como que dizer, hijo mío, presta atenção no que está passando com tu vida. Pero quero, mira aí, mira o que está aí. Esto encontrei aí num periódico aqui de Espanha, em uma página na internet. Habla sobre a rentabilidade de los distritos de Barcelona. Pastor, ¿de qué vas? Bueno, déjame seguir por aqui, ¿no? Aqui conta de los barrios de Barcelona, aqueles que estão melhor cotizados, daquele onde tu podes invertir e que vas a ganhar mais dinheiro, tal. Um inversor normalmente mira estas coisas para, antes de gastar seu dinheiro, comprar-se um piso ou comprar-se algo que está invirtiendo, não? Outra página habla de las zonas comerciales de Barcelona, entonces sale ali toda a lista de los mejores lugares para montar um comércio em Barcelona, e é super interessante ler essas coisas, não? Pero principalmente para o inversor, não? Para um inversor que está querendo invertir e que está tentando invertir seu dinheiro em algum lugar que valga a pena, não? Quando leio este texto, miro estas coisas e leio o texto bíblico, não? Eu me impressiono cada vez mais com o caráter e a personalidade de nosso Deus. Como nosso Deus é. Porque o Senhor podia haver levado o profeta a qualquer lugar deste planeta ou deste universo. Podia haver dito, mira, vamos aqui a la constelação de Alfa Centauri e te vou naquela constelação que tu vais a ver as coisas mais lindas do mundo. Tu vais a ver ali o que quero dizer-te. Mira, vamos a, não sei, a Mallorca e em Mallorca te vou a falar a tu coração. Ou se o Senhor já quisesse assim impressionar o profeta, diria, mira, te vou levar a um lugar que vais a conhecer um dia, Rio de Janeiro, e verás a coisa mais linda do mundo. Mas o Senhor não ha hecho isso. O Senhor não quis fazer. É curioso porque eligiu o lugar mais olvidado e quizás mais despreciado do mundo. Lo levou a um cemitério. Lo levou a um lugar donde sinceramente não sei se aqui a lo mejor há alguno que le gusta, ay, me gusta visitar os cemitérios. Dice que em Paris uma parada obrigatória é o cemitério de Paris, não? Aqui também o cemitério de Montjuïc, que tem muita história e tudo mais, não? Pero normalmente os cemitérios não são lugares que queremos visitar, não? Los visitaremos um dia todos obrigados, não? Pero já está, não? Ou seja, se acabou, não? Pois o Senhor ha hecho isso com este homem, não? Nuestro Dios, entonces, estaba haciendo como que una inversión en aquel profeta, en el pueblo de Israel, y lo lleva hasta un cementerio. Pero el Señor no hace inversiones para perder dinero o para perder recursos. De hecho, creo que para el Señor esa palabra perder no existe para Él. El Señor nunca pierde nada. El Señor es el ganador total, gana siempre, porque Él es el Rey, Él es el soberano, Él es el Señor de todo. Pero aqui vemos que a diferença de los inversores humanos que nós escuchamos que há por aí, não? De hecho, essa semana houve, não, uma manifestação aqui em Barcelona, porque vino todos os fundos buitres a fazer um encontro aqui para ver como vão invertir mais e tal. Então, a gente que luta por seus direitos de viviendas dignas fizeram uma manifestação e complicaram todo o encontro. Pues, nosso Deus, que não perde nunca nada, decidiu,
Yo quiero hablar con mi hijo y quiero hablar a mi pueblo, pero voy a hablarles a través de ¿qué? De huesos secos. Quiero que eles escuchen lo que tengo a decirles a través de huesos secos. ¿Quién compraría un montón de huesos secos? Yo no quiero ni verlos. ¿Quién le importa los huesos secos? De hecho, ahora cuando aparecen las fosas comunes de Ucrania, nosotros vemos un poco la imagen, más que uno cambia de canal. No nos interesa esse assunto nos incomoda. ¿Por quê? Porque queremos estar num mundo perfeito, onde não haya guerras, onde não haya gente que passa necessidade. Não, preferimos viver em um mundo que tudo vaya bem, não? Quem pode crer que algo bueno salga de um vale de huesos seco? Solo nuestro Deus, que quizás podíamos chamarle de cazador de huesos secos, poderia devolver a vida a los que todos andado por muerto. E naquele vale todo estava muerto. Solo Deus podia ver algo de bueno en aquele vale. De hecho, para nuestro Deus, quanto mais seco estão os huesos, melhor. Porque entonces Ele pode cambiar o rumbo de qualquer situação, sem importar quão grave seja. Então, quanto mais seco, mais su poder se manifesta. Mais vemos que Ele é Deus e que pode fazer o que lhe parezca. Nosso Deus não ha cambiado. Ele sigue interessado em los sueños que murieron, em los planes que se deshicieron, em los proyectos que se detuvieron por el camino. Deus continua interessado em los ministérios que não foram adelante, que se frustraram. Deus continua interessado em las famílias que não funcionaram e que estão rotas, em los matrimônios que a vezes vivem de la aparência e já não funcionam mais. Assim é nosso Deus. Sigue interessado em todo aquilo que ha deixado de viver e que Ele quer dar vida. O Senhor quiso levar então este profeta a este vale de huesos secos, a este cemitério, a este lugar desagradável, porque será que não é o objetivo de Deus restaurar? Será que su maior desejo não é restaurar? Será que su maior desejo não é crer em aquelas coisas que nadie mais crê, que nadie mais dá valor? Será que Deus não é aquele que tem um plano para aqueles que já estão olvidados? Pois quero que penseis nisso esta manhã. Vamos a pensar um pouco neste texto e tentar entender o que o Senhor nos quer ensinar. No texto vemos aí dois tipos de pessoas, ¿vale? Vemos dois tipos de pessoas e que quero, antes de seguir, dizer dois tipos. Quando preparei a predicação, havia dicho dois tipos, mas ao final, de hecho, esta madrugada me despertei. Eu tenho, não sei porque, não estou mal, estou bem de saúde, não estou com nenhum problema, vale? Não estou, pero de madrugada me desperto e me pongo a pensar. E penso normalmente durante meia hora, 45 minutos, depois durmo de novo. É curioso, me passa todas as noites. Cláudia sabe que isso ocorre, não? E nada. Então eu aproveito esses 30, 40 minutos, vou fazendo coisas. Essa noite, então, me parei para pensar, repassando mentalmente a predicação e tal, e me he dado conta, não há dois tipos de pessoas, há três. Pero aqui só vão aparecer dois, ¿vale? Então, desses dois tipos de pessoas que o texto nos diz, não? A primeira parte, ou o primeiro tipo de pessoa, são aqueles os que necessitam experimentar o poder restaurador de Deus. Ou seja, dentro desses dois tipos de pessoas que vemos aqui quando leemos este mensagem, quando leemos esta história aqui do profeta no Vale de Huesos Secos, não? O primeiro tipo são aquelas pessoas que necessitam experimentar o poder restaurador de Deus. É decir, estão como que huesos secos. Ou seja, vivem sua existência como se fossem huesos secos. Já as coisas não funcionam, algo não vai bem, estão hecho polvo.
El segundo tipo sería aquela persona que los que fueron colocados dentro de un vale de huesos secos. Es decir, tú estás bien, pero a lo mejor el ambiente de tu familia, el ambiente de tu trabajo, el ambiente de tus amigos, tú ves que alrededor de ti estás rodeado de huesos secos. Estás rodeado de personas que están necesitando ver el poder restaurador de Dios. Pero hay un tercer tipo que no está ahí, que no he puesto porque se me ocurrió, como he dicho esa noche. Las personas que no están ni uno ni otro. ¿Por qué? Porque creen que todo eso es un cuento para otras personas, no para ellas. Son personas que, no, pastor, esto es para mi mujer, esto es para mi marido, esto es para aquele outro hermano de la iglesia, ¿sabe? Aquele que tal. Esta é para aquelas hermanas que se sentam nos bancos laterais, sabe, pastor? Aquela gente que se senta nos bancos laterais, é para eles a mensagem. Não. Então, são três tipos de pessoas, os que admitem que necessitam experimentar o poder restaurador de Deus. Aqueles que entendem, Senhor, eu estou caminhando contigo, pero estou em meio de huesos secos. Senhor, minha família está destroçada. As coisas não funcionam. Senhor, que hago? Normalmente, para o primeiro grupo, quero dizer-te que se estás no primeiro grupo que necessita experimentar o poder restaurador de Deus, quero dizer-te que Deus é especialista em cambiar histórias e dar vida a coisas muertas. Nuestro Deus é o único que pode fazer isso. Não importa quão secos estén tus huesos, não importa quão mal a coisa esteja, não importa nem tu valoração, não, isso não pode mais, não importa. O que importa é que tu reconozcas, Senhor, necessito tu poder restaurador, Senhor, necessito que tu vengas aqui e vivifique mis huesos, Senhor. O Senhor lo hará. Ele pode trazer aliento de vida nesta situação. Para o segundo grupo, os que foram colocados dentro, não? Dentro desse lugar de huesos secos, quero dizer que Deus te puso aí, quizás te puso aí, porque Ele quer que tu cambies o panorama aonde tu estás. Ele quer usar-te para ser de bendição aí onde tu estás. O Senhor não é que tenha prazer em correr a seu filho e a sua hija, a ti, a mim, e deixar-nos em um lugar difícil, complicado, solo por gusto. Venga, aí, quédate aí, hijo, solo por fastidiar-te. Não. O Senhor normalmente, quando permite que estemos neste lugar difícil, é porque Ele quer dizer, hijo, tu eres luz aí. Tu eres mi instrumento. Tu eres como eu vou utilizar para trazer luz e trazer vida ao redor de ti. Assim que aguenta um pouco, porque verás a glória de Deus em meio tuyo. Pero eu tenho que entender, Senhor, usa-me então, Senhor. Usa-me para ser luz, Senhor, transforma-me. E aí volvo ao culto de oração, porque estamos aprendendo sobre os mandamentos da mutualidade do corpo de Cristo, não? Perdona, oferece perdão, acepta, agrada a tu irmão, ser uma pessoa que colabora para o bem do grupo. Haz as coisas e hablamos de la lei de oro del Senhor, não? Aquilo que quer que os homens te hagam a ti, hazlo tú a eles também. Ou seja, comparte amor, comparte paz, comparte bom rollo, comparte alegria. E então, para esse segundo grupo destas pessoas que estão colocadas dentro de um vale de huesos secos, tu podes ser usado por Deus para bendecir esse lugar. E quando entendes isso, tua existência se hace mais fácil, porque tu não tens que amoldar-te a los huesos secos, não. Tu te das conta de que tu eres o elemento de vida que Deus ha puesto em meio de los huesos secos para poder trazer vida aí. E isso é transformador, não só para as pessoas que passam por isso, sino para ti que estás em meio do hueso seco. Então, eu pergunto, qual é tu vale? Em que situação estás? É muito importante reconhecer tu situação, é muito importante saber em que situação estou. Estou necessitando de poder restaurador, me encontro hecho polvo, me encontro mal, ou estou bem, só que estou em meio de um vale de huesos secos. Então, é importante entender onde estás neste vale, como está tu vida.
Porque se vamos por la vida sem reconhecer ou sem entender como está nossa vida, somos como uma hoja que vai com o vento e a ver onde vai parar. Pero quando eu paro para entender e busco ao Senhor, Senhor, como está minha vida, Senhor, como está minha família, como está meu matrimônio, como está minha relação com meus irmãos, como está minha relação com meus amigos, meus vecinos, Senhor, mostra-me, Espírito de Deus, por favor, mostra-me como estou. Isso pode ser uma oração que transforma a tua vida. Pero também pode ser uma oração para uma igreja. Uma igreja deveria hacer-se essa pergunta de vez em quando: Senhor, em que situação estamos? Somos uma igreja que traz vida a huesos secos? Ou somos uma igreja de huesos secos? Sinceramente, há igrejas por aí que creio que hariam mais bem cerrar que manter-se abertas. Pastor, que estás dizendo? Sim. Há igrejas que quase que escandalizam o reino de Deus. Quase que traem vergonha ao reino de Deus. E deveríamos nós, como Igreja Bona Nova, fazer esta pergunta séria ao Senhor: Senhor, que somos? Como igreja, estamos obedecendo a tu mandato e a tus propósitos aqui neste lugar, Senhor? Ou somos uma igreja de domingo? Somos uma igreja que, mira, nos vemos ali no domingo, se acabou e já está, cumprimos com 2, 3 coisas que temos que fazer. Senhor, que somos? Para isso temos que entender qual é o propósito de uma igreja. Para que existe uma igreja? Uma igreja existe para, primeiramente, glorificar a Deus. Nos reunimos para glorificar ao Senhor, para exaltar su nome. Fomos criados para a alabança de nosso Deus, para dignificar, para hacer com que su nome seja conhecido. Então, se estamos cumprindo isso, já passamos um ponto bueno. Segunda coisa, estamos aqui para expandir o reino de Deus, para multiplicar aqueles que glorificam o nome de Deus. Então, estamos predicando a palavra do Senhor, estamos dando testemunho de que o Senhor ha hecho por nós, somos testigos de lo que Deus ha hecho por nossa vida. Como igreja, estamos levando pessoas a conhecer ao Senhor e entregar suas vidas ao Senhor. Como igreja, estamos sendo discípulos. Se não lo estamos fazendo, ¿qué estamos fazendo então? São perguntas difíceis. Não são perguntas cômodas, mas são perguntas que, como igreja, aqui neste lugar, devemos fazer. Devemos perguntar ao Senhor: Senhor, estou compartilhando tu palavra, a gente está conhecendo a palavra de Deus através de nós. Se um dia nos vamos deste lugar, Senhor, se esse edifício um dia deixa de ser Igreja Bona Nova, a gente vai echar de menos a nós aqui neste barrio? Por isso, o texto de hoje é individualmente, sirve para hacer um levantamento de nossa vida de forma individual, mas também serve para hacerlo como igreja. E como igreja temos que ter em conta, se Deus nos puso aqui, é porque quer que cambiemos o panorama deste lugar. Se Bona Nova está neste barrio, tem que ser porque entendemos, mira, é nossa responsabilidade hacer com que este barrio conozca ao Senhor, com que a gente que passe delante sepa que aqui há uma igreja, que a gente observe mais a nossa igreja que os contenedores de basura que temos agora delante de nós. É verdade que no momento que preparo essas predicações, às vezes confesso que entro aí um pouquinho em el dilema: Senhor, não permitas que vivamos em um lugar anos e anos sem cumprir tus propósitos, Senhor. Por favor, não me permita, Senhor, caminhar anos e anos por um caminho que não leva a tus propósitos, Senhor. Eu quero cumprir tus propósitos em minha vida. Eu quero cumprir tus propósitos como família, como persona, como igreja, Senhor. Assim que ajuda-nos em isso.
Por isso he dicho que, assim como Davi disse que passou por el vale de sombra de muerte, não? Aqui, neste vale de huesos secos, é onde o profeta nos ensina que vamos a ter as mais profundas experiências com nosso Deus. E quero destacar algumas coisas que aprendemos neste vale, ¿vale? A primeira coisa que vamos a aprender aqui neste texto está no versículo 1. Diz assim, no versículo 1 diz: La mano del Señor vino sobre mí, me llevó el Espíritu del Señor y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Dios lleva a sus siervos al valle. El valle, tú puedes llegar a él por tus propias decisiones, es verdad, te equivocas en la vida y tal, y llegas a un momento chungo, ¿no? Pero el hecho de estar ahí en el valle es el Señor que nos lleva, porque en el valle es donde Él quiere hablar con nosotros. En el valle es donde Dios tiene toda nuestra atención. Es donde Dios nos ve como que, Señor, ¿qué tienes a decirme? En el valle, cuando estamos en el profundo del valle, es cuando el Señor puede realmente hablarnos y nosotros escuchamos. Porque si estamos en una montaña perfecta, maravillosa, con el sol dándonos y una brisa suave tocando, nosotros no queremos ni saber de nada. Pero cuando estamos en el valle, quando estamos em meio da depressão, em meio da dificuldade econômica, quando estamos em meio de uma enfermidade, quando estamos em meio de problemas dentro do matrimônio, dentro da família, é quando nós quizás estamos dispostos a escutar a voz de Deus. Por isso o profeta disse aqui que o Senhor lo tomou e lo levou a Ezequiel a este vale. Deus sempre corre, nos leva ali para poder hablarnos, para poder decirnos, para poder explicar, hijo mío, lo que quiero de tu vida. Mira lo que pasó lá com José, ¿no? José também passou por esta situação e disse que ali, naquele vale, naquele momento difícil, teve uma revelação de parte de Deus em que seus hermanos, sua madre, seu padre se inclinariam delante dele. Foi uma revelação maravilhosa. Mira, eu vou estar por encima de todos. Pero antes de poder chegar àquela situação, José teve que cumprir, primeiro, passar por el vale, passar por todo o difícil que passou, para então ver cumpridas as promessas de Deus. Se não passas por el vale e recebes as bendições do Senhor, sabe que vas a creer que tu las mereces. Vas a creer que en el fondo, mira, qué bueno soy, el Señor me bendice y no me pasa nada. Ahora, cuando nosotros pasamos por el vale, por momentos difíciles en la vida, y entendemos que el Señor nos saca del vale, nos bendice, nos ayuda, entendemos, Señor, gracias por tu misericordia, gracias porque tú eres un Dios bueno conmigo, por tu gracia, Señor. Por eso el Señor nos lleva al vale, para poder tener toda nuestra atención. La segunda cosa que aprendemos en el valle y que también está ahí en la palabra, ¿no? Que es el versículo 2, dice así: me hizo pasar cerca de ellos, de los huesos secos, a su alrededor, y vi que eran muchísimos y cubrían la superficie de la llanura y estaban completamente secos. La segunda cosa que aprendemos es que Dios nos da una visión en el valle. En el valle el Señor nos da una visión de la realidad que vivimos. Quando estás en el vale, te das cuenta de la realidad. ¿Sabe aquelas conversas difíceis que a vezes tienes? Não sei, mis conversas difíceis casi sempre são com minha mulher, ¿no? Porque nos conocemos tanto e a vezes nos decimos coisas para el bien um del outro, pero que a vezes é difícil de escuchar. Não sei se os passa a vosotros casados, pero comigo é assim. Então, a vezes temos que ter aquelas conversações profundas em que ela me diz coisas, ou eu lhe digo, mira, lo que está passando é isso. Tu estás fazendo assim, e aquele momento, aquela visão da realidade que tu te das conta, madre mía, lo estou metendo la pata. Não lo estou fazendo bem. Esta visão de realidade duele, pero todos necessitamos desta visão de realidade. Esta visão de saber, mira, esta é a posição que estou, aqui me encontro. Agora, mi querido Barcelona está passando por esta visão de realidade. Me encanta o equipo de Barcelona, pero mira, estamos tomando um banho de realidade. Mira, o equipo está passando momentos difíceis aí.
Tiene jugadores muy buenos, tal, pero falta algo ahí, no está funcionando. Visión de realidad. Cuando Dios nos lleva al vale, Él quiere ayudarte a ver tu verdadera situación. Así que volviendo a la iglesia Bonanova, quizás devemos mais de uma vez estar orando juntos, estar leyendo a palavra juntos, estar meditando no Senhor juntos para saber, Senhor, qual é nossa realidade como igreja. Que tipo de igreja somos, Senhor? Que tipo de igreja queres que nos transformemos? ¿Hacia dónde nos quieres levar, Senhor? Por isso de estar mirando ao passado é um problema, porque quando miras ao passado, te anclas ao passado e pensas que o passado te vai resolver tu presente ou tu futuro, e é uma equivocação. A única maneira de saber o que Deus quer para uma igreja é doblar rodilhas e perguntar, Senhor, ¿qué quieres de nosotros? ¿Hacia dónde devemos ir, Senhor? ¿Cuáles as decisões, quais os pontos que devemos cambiar para que tu nome seja conhecido neste lugar? E isso é mirar para adelante. Aprendemos do passado, aprendemos de los errores, incluso de los aciertos del passado, pero não estamos pendentes del passado, porque o passado quedou. Agradecemos a Deus, bendecimos a todos aqueles que sofreram, que se entregaram, que hicieron de todo aqui. Glória a Deus por suas vidas, porque nos ensinam que em seu tempo buscaram ao Senhor e tiveram as respostas que nós necessitamos hoje. A igreja chegou a donde chegou porque aqueles hermanos e hermanas del passado foram capazes de doblar suas rodilhas, quizás aqui neste mesmo lugar, e dizer, Senhor, ¿qué quiere de nós, Senhor? Como podemos ser relevantes em nossa cidade? E foram relevantes, a ponto que nós podemos estar aqui. Pero nós, como podemos ser relevantes no dia de hoje, 2022, outubro de 2022, como nossa igreja pode ser relevante aqui neste lugar? Como sabemos isso? Clamando a Deus, fazendo as perguntas corretas, admitindo a realidade que vivimos, admitindo nossos acertos e nossos errores, nossos pontos fortes e nossos pontos débiles. Se não hacemos assim, estaremos eternamente em vale de huesos secos. Pero o Senhor não nos leva no vale para deixar-nos aí. Não, nos leva no vale para dar-nos uma visão de lo que Ele vai fazer com nós, de lo que Ele vai transformar este vale de huesos secos em algo novo e vivo. Então, quando te das conta de tu situação matrimonial, por exemplo, que a lo mejor não está bem, não é que o Senhor se deleite com isso, não. Ele te ajuda a ver o que não está funcionando para sacar-te de aí e levar-te a um lugar. Mira, hijo mío, o que quero para ti é isso. O que quero para tu família é isso. É bendição, é desenvolvimento, é crescimento, é vida. Pero eu necessito ir ao vale junto com o Senhor para poder ter essa visão. A terceira coisa que aprendemos deste texto é que no vale Deus põe a prova a seus servos. Mira o que diz aqui. Diz no versículo 3. E me dijo, hijo del hombre, ¿vivirán estos huesos? Yo le respondí, Senhor, tú lo sabes. Que resposta boa del profeta, de verdade. E eu creio que foi uma das perguntas mais difíceis aqui da palavra, porque perguntar a um homem como tu e eu, delante de um vale de huesos secos, dizer, estes huesos podem revivir? Se ele disse sim que podia demonstrar uma fé exagerada e a lo mejor não real. Se ele disse que não, diria, pues tu não crees em mim, hijo mío. Então ele disse, Senhor, tu lo sabes. Tu lo sabes. É quando tu mulher te faz uma pergunta difícil, uma resposta boa essa, carinho, tu lo sabes. ¿A que sí? É uma resposta perfeita essa, carinho, tu lo sabes. E a mulher sale como uma reina e tu também. O profeta foi muito sábio aqui, Senhor, tu lo sabes. Tu sabes o que pode passar aqui. Eu não lo sei, Senhor. Tu sí que lo sabes. Assim que en el vale o Senhor nos põe a prova. O Senhor nos põe a prova, seja com uma pergunta ou seja com o que seja. Pero a prova que o Senhor nos põe no vale é para fortalecer tu fé. Ten em conta que as provas que o Senhor nos hace passar nunca é para debilitar-nos e para destruir-nos ou para apagar tu fé, não. É para fortalecer tu fé, para que tu salgas melhor. Então, Santiago 1 diz assim,
Santiago 1, 2 e 4 diz: alegraos profundamente, hermanos míos, quando os sintais cercados por toda classe de dificultades. É señal de que vuestra fé, ao passar por el crisol de la prueba, está dando frutos de perseverancia. Pero é preciso que a perseverancia leve a feliz término su empeño, para que seáis perfectos, cabales e intachables. Deus te leva ao vale, te pone a prueba para que termines perfecto, cabal e intachables. Quando passas por la prueba del Senhor en el vale, sales mejor, sales restaurado, sales transformado. Pero tienes que passar por el vale. La outra coisa que aprendemos no vale com o Senhor neste texto é que Deus hace nascer novos sonhos en el vale. Qual foi a última vez que has sonhado algo? Qual foi a última vez que has sonhado em tu vida em realizar algo? Os sonhos fazem parte de nossa vida, pero a vezes chegamos a um momento da vida que já não temos sonho, que já estamos aburridos, que já estamos desganados, que parece que tudo se acabou e que, mira, vou viver a vida dia a dia e se acabou. Pois no vale o Senhor nos ajuda a entender que nossos sonhos podem volver a venir, podem nascer de novo. Porque acabo de passar por la prueba, escucho a voz do Senhor, vejo o que o Senhor tem para mim, então volvo a sonhar. Mira o que diz o texto no versículo se me foi aqui. Diz: assim disse o Senhor Deus a estes huesos: he aqui, harei que o Espírito entre em vosotros e vivireis. Aunque a vezes vivimos uma realidade sombria, triste, com muita dificuldade, sem saber de onde vamos. Às vezes, o lugar onde trabalhamos, não estamos felizes, a família não funciona, não tenho ganas, meu ministério não tira adelante. Intento fazer o melhor e meu serviço ao Senhor parece que a coisa não tira, parece que a gente não me sigue, eu que sei. Neste momento, o Senhor nos dá essa promessa: mira, he aqui, harei que o Espírito entre em vosotros e vivireis. Isto foi para aqueles huesos. Disse que volviu a carne, os tendones, pero não estavam vivos, não tinham o Espírito todavia. Eram corpos, pero não estavam vivos. E volvemos a uma igreja. Podemos ser um grupo de pessoas, estar juntos, pero não ser igreja. Podemos reunir-nos cada domingo e não ser uma igreja, porque diz a palavra que donde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade, aí há vida, e quando está o Espírito do Senhor, realmente há vida entre nós. E vida significa que nos amamos, vida significa que nos apoiamos, vida significa que nos alegramos de estar juntos. Vida significa que não é uma carga estar juntos, não quero estar com meu irmão, quero estar com minha irmã, isso é comunidade. Então não vengo domingo aqui só para cumprir com o culto de domingo, não, vengo porque necessito estar com meus irmãos, quero verles, quero falar com eles, quero saber como estão. Então por isso empecé a predicação dizendo: como está tu semana? Porque às vezes venimos aqui el domingo, adoramos ao Senhor e nem nos importamos como estão nossos irmãos. Então pensamos em la adoração hacia arriba, pero nos olvidamos de que temos gente ao redor nuestro. E que ser igreja é também, mira, estão meus irmãos, devo interessar-me por eles, devo saber como estão. Por isso, proximamente, muito proximamente, um grupo de irmãos dessa igreja, vamos começar nossas células. ¿Sabe por quê? Estes irmãos estão dizendo: pastor, com o culto de domingo está muito bem, mas eu quero mais. Eu quero ter comunidade, quero ter comunhão de verdade com meus irmãos e irmãs. Quero poder chegar entre semana, reunir-me ao redor de um sofá e conversar e orar juntos, reírnos juntos, chorar juntos e sair da superficialidade, do que às vezes é um domingo, em que aquilo que vengo, canto, adoro e tal, me vou a Deus, ao domingo que vem eu os vejo.
Isso não é ser igreja, lo siento, Bonanova, não é ser igreja. Doy graças a Deus por quem ha hecho o estatuto desta igreja, porque me surpreendi outro dia leyendo o estatuto que está ali. A igreja tem células, está no estatuto da igreja de Bonanova. Porque os pastores que fizeram este estatuto entenderam, mira, solo de domingo é impossível uma igreja desarrollar. Pero quando nos vemos em nossas casas entre semana, quando oramos juntos, quando comemos juntos, quando nos divertimos juntos, quando hacemos ações para invitar nossos amigos, nossos vecinos, nossos familiares, pues mira, ocorrem coisas maravilhosas, maravilhosas. Pero hay que dar um passo de fé. A última coisa, Deus prepara a seus servos para cumprir seus propósitos en el valle. O texto diz que o Senhor dijo ao profeta: profetiza estes huesos e diles, huesos secos, oíd la palavra do Senhor. Assim que profeticé como havia sido ordenado. Deus quer usar-te, Deus quer usar-nos a todos nós para ministrar a bendição de Deus ali onde estamos. O Senhor podia haver hecho Ele mesmo podia haver dicho, mira, huesos secos, vivid. Pero Ele dijo ao profeta, profetiza sobre esses huesos. Ou seja, a tarefa é tua. Eu te passo essa tarefa para que tu profetiza estes huesos e que ocorra o que vai ocorrer. Assim que no vale, o Senhor te vai ajudar ou te prepara para que tu cumplas seus propósitos. Assim que, Bonanova, eu te pergunto, como está esta situação? Acabamos de escuchar a palavra de Deus de maneira muito sencilla, muito fácil de entender. ¿Qué haremos entonces después de escuchar la palabra de Dios? Esperarás otra semana y el próximo domingo venimos aquí, ahí predica Félix ou Cláudia e vamos escuchando e vamos vivendo de domingo em domingo. Ou vamos pedir ao Senhor, Senhor, ¿qué quieres de nosotros como iglesia, Senhor? Senhor, ¿qué quieres hacer con mi familia, Senhor? Senhor, como meu matrimônio pode ser instrumento de tus manos ali onde estamos, em nosso vecindário, Senhor? Senhor, como vou ser instrumento em tus manos em meio de meu trabalho, Senhor? Senhor, estou em meio de huesos secos, Senhor, huelem mal incluso. Senhor, como vou ser luz ali? Igreja, a palavra está dicha, o mensaje está entregado, a pelota está em tu tejado agora. Tu decides ou te mantienes como sempre? Eu te animo a tomar decisões, a dizer ao Senhor, Senhor, não tenho forças, pero quero, Senhor, quero servir-te, Senhor. Quero caminhar em tus propósitos, quero descobrir o que tu tienes para mim, Senhor. Quero que nossa igreja se transforme para tu glória, Senhor. Úsame para isso, Senhor. Porque uno e uno não são dois, são 3, 4, 10. Quando nos ponemos nas manos de Deus. Amém? Ponemos de pé e vamos orar. Estira tus braços, estira tus pernas. Leva já bastante tempo sentado e isso cansa. Pero mientras estiras e tudo mais, pergunta ao Senhor, Senhor, ¿qué haré con esta predicación que he escuchado hoy, Señor? ¿Qué haré? ¿Qué debo hacer, Señor? Pregúntale ao Senhor. Cierra tus ojos e habla com Deus agora mesmo. Pregúntale, Senhor, ¿qué hago con eso? Senhor, ¿qué debo hacer, Senhor, delante de tu palavra? ¿Qué acciones debo emprender, Senhor? Se já estás haciendo glória a Deus, a lo mejor puedes ser de ejemplo para outras pessoas. E se não lo estás, pues pide ao Senhor, Senhor, eu quero salir de mi vale de huesos secos, Senhor, e ser um elemento vivo en esta congregação, en este barrio, en mi familia.